Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje pra gente bater um papo, uma coisa leve, tranquila, que é basicamente a gente vai falar sobre o fim da era literária no mundo. É isso, de leve, né? De leve. Nada preocupante, nada que deixe a gente levemente Gostou? assustado. Ah, pô, tudo que eu quero pra minha semana é discutir sobre o meu maior prazer sendo liquidado, Acabar. né? Pois é. Essa conversa toda vem de um. Eu vou deixar tudo linkado aí embaixo, obviamente. Vem de um vídeo da The Atlantic, também de um artigo na revista, que fala sobre o mundo pós-literário, a era pós-literária. E o argumento principal é que as pessoas estão perdendo a noção de ler, ou a intenção de ler livros com mais profundidade, com mais atenção. E isso quer dizer que nós estamos vivendo apenas um período da história, estamos chegando ao fim do período da história em que o mundo lê livros por prazer. A gente não está falando aqui de estudar, a gente não está falando aqui de doom scrolling no Twitter, nada disso. A gente está falando de literatura como fonte de prazer mesmo. O que que isso pode significar para o ser humano, né, no futuro? Mas aí também, a partir do princípio que tem futuro, né? Eu já nem sei mais também. Então vamos partir da ideia de que tem e vamos partir então da ideia do mundo pós-literário. Não sei, você conseguiu ver o vídeo? Você leu o artigo? O que que você achou? Resume pra mim Vi, suas impressões. li. O único resumo que eu posso falar é que é assustador. Uhum, Eu acho que principalmente quando a gente começa a conectar alguns fatos relevantes em relação acho que há 2 anos atrás, uma, algumas grandes megacorporações de IA estavam comprando livros velhos, escaneando e jogando fora, né? Beleza? Não, foi no começo desse ano. Foi no começo desse ano. É. Eu tinha visto alguma coisa relacionada Eles sempre há uns fizeram isso, dois né? anos, né? Eles Pra... sempre fizeram isso, mas a Anthropic esse ano criou um projeto, o Projeto Panamá, em que eles compram livros raros. E aí pegou no calo de muita gente. Exato. E, e é aquela parada de tipo assim, hoje a gente, o que mais me assusta de tudo isso não é a questão da gente do livro tá acabando atentado aos livros Fahrenheit 451, etc. O que mais me assusta é que nós estamos nos tornando uma sociedade que não sabe mais o que é prazer, Justo. sacou? Tipo, a literatura é uma ferramenta muito importante para várias questões, desde Uhum, você ganhar vocabulário, né, a você ser um argumentador melhor, a você ser uma pessoa mais criativa, a você ter diálogos internos, a você ser um psicanalista de si mesmo, né? Tipo assim, uhum, o ferramental é maravilhoso, mas pra mim, né, com esses parcos anos como leitor, o grande lance é que a leitura é meu maior prazer, mano, uhum. sabe? Sim. Por mais que né, a gente tente programar alguma coisa em relação ao podcast e tudo mais, a gente já tenha soltado muito conteúdo, a gente consuma muito, mas o meu momento com o livro é um momento de prazer. E a grande questão é que eu sou devoto dos grandes prazeres, e ler é um prazer longevo, é um prazer longo. Você tem que Uhum, se dedicar horas àquilo ali, e o que mais me enlouquece é a questão de que nós somos uma sociedade que está perdendo a capacidade de ter prazer com as coisas. Nada mais é válido se não for extremamente produtivo. uhum, E a minha saúde mental, nesse ponto, em tudo que conteúdo que eu consumo, em tudo que eu vejo, está relacionada ao estar apto a produzir, uhum, mesmo com os meus prazeres. Culturalmente é horrível, tudo é muito ruim, tudo é muito violento, isso é um uhum, ponto muito importante, mas eu acho que a maior violência tá em que a gente não consegue mais sentir prazer com nada, sabe qual é? A gente virou uma máquina produtiva ininterrupta e a última barreira talvez sejam nossos sonhos, que pra muita gente já foi de ralo também. Pra mim, por uma época, foi uma merda. Agora tá melhorando, mas é tenso. De toda forma,
Os textos, eles são incrivelmente... Um muito esperançoso, que é o do Que cara volta a ler, né? que Ele volta a consegue. ler, É. e o texto da Atlantic é pesadíssimo, assim, né? Porque, Mas acho que a gente tem que pensar também que, por exemplo, a gente está vivendo uma era, ela chama de era pós-literária, mas a gente também tem sim, que pensar que até 100 anos atrás tinha gente que sim, não tinha autorização para aprender a ler. Então a gente também está num curto período de tempo na história em que a educação é, eu vou pôr entre aspas, universal. exato. Então você pode aprender a ler, pegar um livro e ler. E, e eu acho que, então talvez esse pós-literário dela também não seja uma questão pura e simplesmente da literatura sumir, mas de uma mudança na forma como a gente vê a literatura. Porque eu acho que o que vai acontecer, e o que a gente sempre viu acontecendo, é que antes a literatura era um passatempo de ricos, porque eles podiam ler. E não só isso, eles tinham tempo para ler. Então, Sim, tempo era o grande, né, o tempo livre que você tem para ler as 900 páginas de Dickens. Com o tempo, a gente foi abrindo esse leque de quem vai aprender a ler e quem pode ler. Hoje, acho que se publica mais livros do que nunca na história, né? A gente tem, mesmo falando de Brasil, de tradução, a gente tem tido cada vez mais o mundo aqui vindo pra gente, né? As traduções têm se ampliado também. Mas o que eu acho que a gente tem visto também é uma geração, e aí a gente pode olhar para a geração mais nova, que cresce sendo alfabetizada com a internet, e que é uma geração que cresce sem conseguir ver o tempo como um fato, é o que você falou, né? Tudo tem que ser produtivo. Então, o seu tempo tem que ser bem gasto o tempo inteiro. Então, o meu medo, na verdade, não é nem que deixe de ser um prazer, é que volte a ser um prazer dos ricos. É que volte a ser sim, algo feito só por um público muito pequeno que tem tempo e que não precisa comoditizar tudo que eles fazem a cada minuto. Não precisa postar a vida inteira deles online. Não precisa fazer isso para ser visto, para estar em comunidade. Então, o que talvez aconteça é aquele famoso a história sempre dando sim, seus círculos e a gente voltar numa era em que ler é visto. A gente já está passando por uma era de anti-intelectualismo, né? Das pessoas que questionam estudiosos, questionam pesquisa, questionam autoridades do conhecimento. A gente já está passando por isso. E eu acho que o próximo passo disso é a leitura virar passatempo de rico, passatempo de quem tem um. Não que não seja elitista hoje, porque a gente sabe que o livro custa caro, então também tem aí algumas questões que a gente precisa levantar. Mas meu maior medo é isso, é a gente continuar, daqui a pouco a gente ser as únicas duas pessoas que leem nos nossos círculos de amigos, sabe? é que acho que tem muitas coisas, assim, em relação a esse privilégio do leitor, né, cara? Porque ao mesmo tempo que existe esse medo, e existe essa percepção pessoal de que, principalmente, os tipos de livro que nós lemos, Uhum, nós somos quase que os únicos do nosso círculo, uhum, né? Esse é um ponto muito importante, uhum. porque a tiragem dos livros é muito pequena, né? Verdade também. Isso, então, tipo assim, um livro da Sem Cabeças, que eu gosto muito, que é uma editora surrealista, creio eu que 95% do catálogo deles não tenha passado de 1.000 exemplares a tiragem, Uhum, certo? sim. Isso é um ponto. Isso é um ponto muito importante. Porém, eu acho que existe uns fenômenos que eles não são naturais e eu não consigo entendê-los completamente. Não sei se é possível entendê-los completamente. Uhum, Porque, mais uma vez, né, eu vou retirar pelo evento que eu tenho próximo a mim, que é a Flip, que acontece uma vez ao ano. uhum. Eu nunca vi uma Flip tão cheia, pô. Pois é, veja só. Só que ao mesmo tempo, depois eu te mando a programação das mesas, eles juntaram tudo num folhetão. Foram mais Uhum, de 1.000 mesas. Cara, parece que várias dessas mesas são repetidas.
Hum, Então, às vezes, a impressão que fica é de que ah, todo mundo tá falando sobre as mesmas coisas o tempo inteiro. tá. Isso é um resultado de massificação, Uhum, o que não é necessariamente ruim a partir do momento sobre o que eles estão falando. Eu, particularmente, até por tá por aqui, até por ter o hábito de assistir mesas e eventos literários, já vi a Conceição Evaristo falar uma porção de vezes. Mas eu prefiro muito mais que uma galera se aglomere para ver a Conceição Evaristo do que o Café com Deus Pai, né? com certeza. E houve, dos últimos 2 anos para cá, uma crescente na venda de ficção e uma pulverização dos títulos. Uhum, Muito pequeno, muito incipiente, sim. Mas existe um movimento que vai, que me parece um pouco mais ligado a uma democratização e da ficção principalmente, né? Que é o que a gente trata aqui. A gente uhum, basicamente lê ficção. uhum, Isso é uma coisa que a gente já não via acontecer há muito tempo. O que me assusta em toda essa conversa do mundo pós-literário, pipipopó, é a capacidade de, no instalar de dedos, esses figurões mudarem isso. E estagnar essa conversa, porque algumas iniciativas são muito bacanas. O Mac Livros é muito bacana e tem sido um sucesso. sim. A primeira iniciativa de grande porte para fomento de literatura em meio digital no Brasil e assim, um belo projeto, belíssimo projeto. A gente comentou sobre essas mudanças no cenário de publicação mais diverso, vindo a formação contínua que a gente tanto elogiou a Tabla de tradutores de idiomas do Oriente Médio, Uhum, gente vindo do leste asiático, gente vindo da África, gente produzindo em dialetos não exatamente oficiais ou dialetos perdidos dentro da própria América. Isso está sendo um movimento muito interessante. A questão é que parece que tudo isso pode ser desfeito muito rápido. A sensação é essa, sabe? É esquisito. É esquisito quando você. Quando eu raciocino que todo esse movimento que está acontecendo é em fomento de uma produção, de uma indústria, né? uhum. Uma indústria que me gera muito prazer, graças a Deus. E que se mudarem qualquer coisa, se vier um Trump malucão, junto com um bando de gente das Big Techs aí, tudo isso, tipo, Alexandria cai, sabe? Não tem nenhuma guerra pra falar a parada. Tipo, simplesmente some. Mas isso é verdade para todas as indústrias sob o capitalismo, né? Não só a indústria literária. Tudo. Sim, mas eu acho que a gente nunca teve tão perto né? Nunca foi tão, tipo, as coisas nunca foram tão próximas de acontecer, assim. Pelo menos na minha visão, tá? Não, Uhum, não é uma verdade absoluta, mas raciocinando sobre esse texto inteiro, sobre os textos, sobre essa visão pós-literária, etc, etc, eu acho que existem movimentos e movimentos. uhum. Obviamente, o texto aborda uma realidade estadunidense. É, tem Esse é isso um também. ponto. Eu não sei quais iniciativas pró-leitura acontecem nos Estados Unidos, fora a pouca coisa que eu sigo, que é Na tipo. real, eu acho que nada, tá? Inclusive ao contrário. Inclusive tem uma onda fortíssima de banir livros. Então, então tem, tipo, a iniciativa que eu sigo é a No Name, que é uma rapper enviando livro pra, pra galera que tá presa, Uhum, que é uma iniciativa puramente coletiva dela. Mas uhum, a sentido de Estado, me parece que a questão toda é banir livros. Então são realidades. Só que o grande lance é a interferência possível que a gente está vendo acontecer, né? Em várias formas, principalmente econômicas, dessas forças na nossa vida, na afluência de mercados, como é o mercado livreiro. Sacou? uhum, Eu acho que o Brasil caminha a passos muito vagarosos, isso é verdade, muito vagarosos,
mas o Brasil respira um pouco no meio dessa situação toda. Uhum. Consegue respirar. Só que não se sabe até quando. A gente não sabe até outubro como que vai continuar a parada, tá ligado? Eu acho que é por isso que a gente precisa ter muito claro a questão da influência do capital, mas na discussão também que a gente estava falando de anti-intelectualismo, porque isso vai para muito além de quem está no poder, né? Sim, A gente tem. O que me preocupa mais disso tudo eu fico muito no Twitter, hoje é a minha rede que eu mais entro, assim, eu não tô mais em outros lugares. E tem uma discussão recorrente no Twitter que é: vale a pena ler qualquer livro? Né? Então aí as pessoas estão falando daqueles que eu te dava para os desafios, né? Então vale a pena ler o Colin Hoover, vale a pena ler pornô de dragão, essas coisas. Vira e mexe, o pessoal tá quebrando um pau lá por causa disso. E, e o consenso é que um livro lido é um livro lido. Então, leia o que você quer ler. Mas tem uma questão que eu acho que a gente tem deixado passar batida nisso tudo, de ler só por prazer, ou só ler o que é fácil para você, é que a gente tem criado, eu acho que tem todo um mercado agora, aí falando especificamente do que você está dizendo, né? Tem todo um mercado feito de livros para consumo rápido, justamente para sim, produtividade, que é o que você sim, falou, para você poder postar que você leu 25 livros no mês de 30 dias. E também, eu vejo por trás disso, e aí pode ser também minha mania de perseguição, mas eu vejo por trás disso também forças que tendem a levar as pessoas para esse lado, para que elas não consigam desenvolver algo que você demora anos para desenvolver, que é a crítica, que é o pensamento crítico. sim, Que é você ter capacidade de ler um livro de gravidez de dragão e entender, pô, isso aqui é engraçado, beleza, mas tem uns probleminhas de escrita aqui, tem alguns probleminhas de construção de personagem, que você vai criando, e a gente já falou disso aqui, quando você cria repertório sim, como leitor, né? Se você só lê a Colin Hoover, como você critica a Colin Hoover? Você concorda? Você só consegue criticar ela dentro dela mesma. Você só consegue dizer, olha, esse aqui é melhor que aquele. Só. Mas você não tem repertório crítico para dizer, olha, a Colin Hoover não é uma boa autora. Porque aqui tá uma lista de autoras que fizeram uma história parecida, muito melhor do que ela. E aí, quando você não consegue criar esse repertório de leitura, e eu acho que a ficção faz isso muito bem, você sim, não consegue ler uma matéria de jornal e perceber que ela é mentirosa. E perceber que a entrevista do seu candidato não respondeu o que tinha que ter respondido. E aí eu acho que a gente tem um submercado, vamos dizer assim, feito usando a democratização do acesso à leitura como forma de bloquear essa construção crítica, de capacidade crítica. Então eles se utilizam do mercado para isso, porque é um livro que você compra, é um livro que está à disposição. Eles se utilizam do debate de intelectualismo, porque é um livro que você está lendo, então vale, porque toda leitura é válida, mas você para aí. Eles não te levam para mais nenhum lugar, você não anda mais. sim, E aí, meu medo é isso, meu medo é a gente ter, e aí principalmente uma juventude que lê por prazer e acha que o sentido de ler por prazer é só ler o que é rápido de ler, é só ler o que é fácil de ler, o que não te deixa desconfortável, sabe? é, é aí que tá, né? Aí existe uma. Aí a gente entra numa questão contextual do que é prazer, né? Isso. Porque eu acho que a grande questão da, da, da literatura, ou de qualquer questão de formas de arte diferentes, é que elas te mantêm constantemente estimulado, Uhum. né? Para para bem ou para mal, né? Essa inquietude, essa aflição para você chegar até o final de uma história. A grande questão é que a gente tá traduzindo como sociedade o prazer na facilidade de algo, Exatamente. na Exatamente. mordomia de algo. Isso. Quando, pô, é aquela parada. Então, tipo, o cara que. Eu conheço um médico que trabalha aqui com a gente, ele é ele gosta de escalar, né? Ele é um alpinista. E o grande prazer dele foi escalar o Everest, tipo. É a E dificuldade. essa é a questão do prazer. O prazer também está envolvido com um desafio. Uhum.
né, essa questão, o grande lance é como é modulado esse conceito do ócio mesmo, do tempo livre, do tempo de lazer, do tempo de qualidade, né, o que quer que seja, como Sim, definam isso hoje em dia, para compreender que nossa vida nunca precisou ser, até 150, 200 anos atrás, para a gente se desenvolver como humanidade. E se você for pensar nesse período de tempo, foi onde a base da nossa formação intelectual toda foi criada, né? Que a gente nunca precisou ser produtivo o tempo todo, sim. sacou? A gente nunca precisou ser uma máquina de fazer coisas incessantemente, produzir e mostrar. E agora vem a questão das redes sociais, e mostrar os resultados da nossa produção constantemente, né? Eu eu não sei exatamente, eu não consigo elaborar de uma maneira geral, ou generalista, alguma solução para o que são as redes sociais nesse problema. Vejo que grandes leitores, e não estou fora dessa equação, somos afetados pela, por essa forma de rede social e o que ela traz, com excesso de Uhum. informação, o excesso de discussões completamente bestas, que a gente às vezes se envolve assim, né? Fica, sei lá, lendo comentário, fica fomentando aquilo ali, etc. Como essa esse poderio das redes sociais, eles vão deixar de ser alguma coisa se não for por meio de uma manifestação de algo que seja, né? Aí volta Thomas Hobbes, o Leviatã, né? Como se fosse algo maior do que a própria plataforma. A grande questão é que as plataformas já são maiores do que os próprios países e até blocos continentais inteiros. Então, eu não sei exatamente como isso seria funcional, como seria possível. A grande questão é que do meu cantinho aqui e do nosso cantinho, né, que é o Rede Poderosa, o que eu posso falar é que, além de qualquer ganho possível, o maior ganho que você tem com a literatura é o constante, essa constante conversa, é esse constante receptáculo que faz você se provocar o tempo inteiro. Isso é prazeroso também. Eu acho que, por mais que exista uma era pós-literária, né, a literatura também, ela foi o que você falou, as pessoas só começaram a ler, sei lá, no Brasil, até 1970, mais de 50% das pessoas no Brasil não eram alfabetizadas, sabe? Ou iam até a Uhum. quarta série, qualquer coisa do tipo. Então, assim, a leitura, o objeto livro, ele é algo, sempre foi algo muito elitizado. O grande problema é se a gente está sendo capaz de ouvir, compreender e gostar histórias, né? Isso é relacional. É relacional. Eu acho que entra um outro grande fator que é que as pessoas estão cada vez mais solitárias, mano. Acho que a gente já falou Eu isso concordo por também. aqui. A gente já falamos também, é E por verdade. mais que o exercício de uma boa leitura seja um exercício solitário, ele é uma espécie de diálogo. Você não está recebendo algo seu, você está recebendo algo do outro. Você ainda tem que refletir se você concorda, se você não concorda, se você gosta, se você não gosta, se aquilo te faz pensar, se aquilo não te faz pensar, se aquilo ali foi uma perda de tempo. Você ainda tem esse processo. E isso vai ser transferido de alguma forma quando alguém te perguntar sobre o que você está lendo, quando você quiser dar alguma opinião e usar aquilo ali como referência, pipipopó. Eu acho que o maior medo e aquilo que a literatura não sobreviveria é essa solidão extrema, é essa falta de diálogo, né? E o diálogo só existe a partir do tempo, só existe a partir do prazer que você tem em tratar com o outro, em reconhecer o outro como, né, como um inteiro, né? Eu- Tudo isso se mistura, a gente já falou isso em vários momentos aqui, mas
eu acho que o contexto estadunidense está um pouco distante do nosso, apesar deles terem, obviamente, uma indústria muito mais poderosa, muito mais Uhum, rica, sim. mas creio que muito menos plural hoje. Não só hoje, como, tipo, numa contemporaneidade de uns 20 anos aí. Sacou? É muito insular também, né? É Exato. muito. Eles costumam só. E isso é bem real quando você vê até vídeos discutindo a literatura. Eles costumam ler eles mesmos, basicamente. Aí eu acho que eles acabam entrando no que eu falei da Colleen Hoover. Vocês conseguem julgar dentro daquele escopo fechado. Nisso eu também acho que a gente é mais plural e mais aberto. é, no mercado como um todo, em grande parte, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que essa questão da solidão realmente, eu acho que é um ponto muito, muito importante. A gente mesmo, a gente se conheceu na internet falando de livro, começamos a falar de livros e desenvolvemos Isso uma aí. amizade que virou uma amizade da vida pessoal, da vida real, daqui, porque ler em si é um hobby muito solitário. Se você não tem ninguém à sua volta que lê o que você está lendo e você não pode conversar com ninguém, a literatura morre em você mesmo, né? Imagina, a gente se diverte horrores. Eu já falei, né? A gente passa o dia às vezes no WhatsApp falando mal de livro ou se divertindo falando de livro. Então, pra gente isso é um grande. Eu não tenho isso, por exemplo, na minha vida pessoal. Assim, meu pai lê muito livro, meu pai lê muita não ficção, ele gosta mais, e às vezes a gente bate um papo sobre isso, mas não são os mesmos livros, os interesses dele também são bem variados e tudo mais. Então é muito bom quando você encontra a sua comunidade. Sim, Mas demora. E no mundo em que tudo tem que acontecer de um dia para noite, né? De você ter que ter 1.000 seguidores no Instagram quando você posta a sua primeira foto, e parece que todo mundo, a qualidade de todo mundo é medido no número de seguidores que tem, é um pouco deprimente às vezes, né? Porque você vê os grandes expoentes da influência brasileira que viajam o mundo, mas não vão para o museu. Não sim. falam, não conseguem nem falar de um restaurante bom para você Isso aí. comer. Não consegue, não tem nada de cultura, né? Então a cultura ela é sempre secundária quando a gente está falando de prazer para a maioria das pessoas. E cultura como um todo, né? Não só ler. Sim, sim. Então eu acho que essa questão do isolamento, essa questão da solidão, essa questão do livro ser um exercício que você faz primeiro com você e o autor só, também é algo que isola um pouco as pessoas. Mas eu acho que é tão valioso que quando você encontra alguém com quem você divide isso, é um vínculo muito profundo que você cria com as pessoas, porque é um vínculo de ideias, né? É um vínculo em que Exato. você está discutindo ideias, você está discutindo mundos possíveis, você está discutindo outras coisas, né? E disso você pode até partir para uns assuntos mais materiais e mais reais e tudo mais, mas o meu maior medo do mundo pós-literário é esse, é a gente ter, a gente não ter mais como encontrar essa comunidade de leitores que leem o desconfortável. Acho que a gente pode colocar assim, acho que o desconfortável, a Sim. forma que você descreveu é boa. E se você tem medo do desconfortável na literatura, imagina na vida real. Exato. O que você. É aquela coisa, né? Os caras ficam falando o tempo inteiro pra você ser um leão, pra você ser o cara que comanda a matilha, de ser o legendário, O pipipopó. touro. Só É, que, só que você não consegue. Você não consegue sentir prazer no desafio, pô. No é. desafio mais básico do mundo, que é você pegar um livro, sentar e ler. E fazer daquilo ali o que você quiser da sua vida. Eu acho que é um desafio a sua capacidade cognitiva, Uhum, né? E aí tem toda essa correlação mágica sobre o livro como essa ferramenta e tal. Mas também é um desafio ao seu próprio conceito de liberdade, mano. Porque a partir do momento que você pegou o que está registrado ali, você pode fazer absolutamente qualquer coisa com aquilo, inclusive nada. exatamente. Inclusive odiar. Você pode super ler um grande clássico e falar, meu Deus, que bosta Sacou? foi essa que eu li. Só Tudo que bem. eu acho que essa máquina funciona muito melhor pelo, assim, é um contato muito tangencial meu, mas pelo que eu compreendo, esse tipo de máquina funciona muito melhor nos Estados Unidos, que é uma sociedade de controle muito mais estabelecida do que as sociedades do sul global, Uhum, tá? Eu acho que aqui é muito mais fácil a gente entrar pela via hum, as personalidades que incentivam, né? Elas
não conhecem, elas não tocam, sacou? Elas simplesmente não tocam. Elas são incapazes de destruir porque elas não É, tocam na parada, saca? sim, eu Então, concordo. eu acho que na época das eleições de 2018 e tudo mais, rolou uma pequena onda de censura, né? Uhum, E isso fez com que a venda desses livros censurados aumentasse bastante. Que eu acho que é um é, fenômeno que é um pouco mais plausível para nossa realidade. Perigoso, violento, todos esses pontos. Mas dentro dessa discussão sobre um mundo pós-literário, nessas bases, eu acho que o, o Brasil segue uma realidade diferente e reafirmo que a sociedade estadunidense é uma sociedade de controle muito mais estabelecida do que a sociedade brasileira ou qualquer sociedade do sul global, uhum, como um todo. uhum, tá, Então, a forma como a literatura faz sentido pra gente, por mais que seja ainda pouco difundida, de que a leitura deveria ser algo mais presente, etc., ela é diferente do que é para os nossos próprios irmãos latinos, já é diferente, para os Estados uhum, Unidos muito mais, sacou? Eu acho que tem umas boas diferenças, porém, a gente é uma máquina de criar vazios por uhum, essa ignorância no cerne da palavra, uhum, que hoje é encampada por esses novos ricos, né? Jogadores de futebol, subcelebridades, etc, etc, etc. uhum. O Luiz fala muito, né, que sente falta do rico que humilha a gente. O rico da Porque cultura, né? o O rico da Kozak. cultura, o Assistam Kozak, aí o tour da casa do exato, Kozak, pra você ver, a casa do cara é um museu. Ele tem um exato, repertório cultural insano. exato. Não temos mais. Mas a gente não tem mais esse rico. E eu acho que essa máquina de vazio me preocupa, Sim, porque é uma máquina que vai ser ocupada por algo produtivo. Aí entra essas exatamente. ideias de wellness, de mindfulness Isso. e pipiopó, Exatamente isso. que eu acho que é um perigo extremamente latente, sabe, pra gente, assim, Ou muito, muito pela forte. IA resumindo o livro para você, né? E aí Que eu sim, vi já gente falando isso. Você não precisa ler um livro de 900 páginas. Você pode pedir já, para IA resumir. já que é para ser produtivo, por que que eu Isso, vou ler exatamente. um livro de 200 Isso. páginas se a IA vai me dar o contexto? E isso É. vai acontecer não só para a Metamorfose do Kafka, que já é curtíssimo, né, para um conto do Cortázar, como vai acontecer para o Café com Deus Pai, que o Uhum. cara não vai ter mais tempo de ler. É. Ele vai pedir para resumir Café com Deus Pai na IA. Eu vou achar muito engraçado, tá? Particularmente, eu vou achar Mas nem tem muito o que resumir, né? engraçadíssimo. É. Mas é uma realidade tão perigosa quanto. Só não Sim. é uma realidade pós-literária. É. Nas É bases isso. que foi estabelecido pelo artigo. Esse é o É ponto. isso. Eu vou deixar tudo linkado aí embaixo para vocês, se vocês quiserem ler o artigo, assistir o vídeo que a gente tá falando, dar a opinião de vocês. Eu acho que o Brasil é um país de contenda, e não tem nada mais rebelde hoje do que ler um bom livro. Exato. Então, leia livros. Basicamente é isso. Divirta-se lendo livros, gente. Eu tenho feito brincadeiras aqui. Eu não sei, eu gosto muito de brincar com a minha estante. Eu fiz o joguinho da cobrinha na minha estante. Tipo, eu me divirto horrores com os meus livros sozinha em casa. Eu sou feito uma criança abandonada. E eu adoro. E os livros são minha grande companhia na maior parte do tempo. Então, assim, tal como você, o meu prazer em ler é. E assim, mesmo quando eu não gosto de um livro, o foco não é gostar ou não de um livro, na verdade. É a experiência que você tem ao ler aquele livro, mesmo que você não goste dele. Mesmo que Sim, você odeie tudo que tá naquela história. Mas converse com alguém sobre isso. A gente tá aqui pra isso. A gente criou esse canal pra isso. A gente quer. Nossa ideia sempre foi criar comunidade. E que a gente sente falta também de uma comunidade literária que vai além das listas de mais vendidos. A gente já falou isso aqui, a gente podia ter um canal de 1 milhão de assinaturas se a gente pegasse toda a lista de mais vendidos, lesse ela inteira e viesse comentar aqui. Mas a proposta nossa é essa, é a gente debater livros completamente fora da caixinha às vezes, e que ninguém tá conversando muito sobre. Mas a gente tá aqui falando bem ou mal, muitas vezes exato. mal, mas estamos aqui. É, estamos É isso. aí pro que der e vier. Até pararem a Seguiremos lendo. gente. Exatamente. Seguiremos. A Biblioteca de Alexandria da minha casa se manterá em pé. A menos que mandem um míssil, aí eu já não sei. Mas até lá, estamos aí. É isso.
Pois muito bem. Muito obrigada pela conversa. Traremos mais no futuro. Deixa aí temas que vocês também querem que a gente traga para o debate. Leia o livro e nos vemos no próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau.